Boa tarde, abençoados com toda sorte de bênçãos. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa tarde para bendizer o nome de Papai Deus e também glorificar a Deus por sua vida, porque você está aí ouvindo a palavra de Deus. E eu gostaria de falar para você hoje uma palavra da graça de Deus. O início da igreja. Muitas pessoas não têm ideia de quando a igreja começou. Sabem quando o mundo começou, mas não quando a igreja começou. Então veja, a palavra de Deus diz que a igreja começou com uma reforma. E o livro da reforma da palavra de Deus é o livro de Gálatas. Quando você vai para Gálatas, no capítulo 2, no verso 7, você vai ouvir nosso apóstolo dizendo: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão. Então veja, dois evangelhos. Existem dois evangelhos aí. O da incircuncisão, confiado a Paulo, e o da circuncisão, confiado a Pedro. O da circuncisão, quando Jesus de Nazaré morreu, ele acabou. E isto é uma revelação, ninguém falava nisso. Há 2000 anos, nunca ninguém falou nisso. Mas agora, alguns já conhecem essa verdade. O evangelho da circuncisão significa que antes nós servíamos a Deus nos ajoelhando, com sacrifícios, com abstinência de alimentos. Não coma isso, não faça isso, isso é pecado. Não coma carne, não coma carne de porco. Então, circuncisão significa que é por mandamento. O apóstolo da circuncisão foi Moisés. Mas quando Cristo morreu, veja, aquele evangelho, este medicamento, venceu a data de validade. Veja, já não serve mais. Então, quando Cristo ressuscitou, aí sim começou o outro evangelho, o da incircuncisão, que significa o oposto do outro. Neste, nós servimos a Deus, mas não é mais na carne ou com a carne, mas é no interior, é no nosso espírito, é com a nossa mente. Agora nós estamos servindo a Deus no espírito e na mente. Então, se você vê pessoas por aí com um terço e com um terço na mão, sabe, vestimentas e cheias de chamas religiosas, como proibições, dizendo, olha, nessa igreja as mulheres não podem entrar de calças compridas, nem com cabelos cortados, não podem usar brincos, nem joias. A profetisa Jezabel, lá do Velho Testamento. Então isso, veja, isso é circuncisão, abençoado. Isso é circuncisão. Nós não estamos falando disso. Nós estamos aqui para falar para você sobre o outro evangelho da incircuncisão. Então todo tipo de proibição vem da circuncisão. O problema está que quando Cristo morreu, isso terminou. Isso acabou. O novo, o da incircuncisão, começou unicamente com o apóstolo Paulo. Mas o que aconteceu? Paulo foi morto em Roma e veio Pedro, colocou o da circuncisão aonde não tinha que ser colocado. Os 11 apóstolos violaram um princípio. A nossa reforma é dizer isso a todo mundo. Estamos fazendo isso. Estou e tenho orado para que o entendimento das pessoas sejam iluminados. Não estamos dizendo nada de novo, nem estamos inventando nada. Simplesmente dizemos que está escrito e sempre esteve aí. Só não entenderam. Mas eu entendi e você também entendeu. Então, enganaram o mundo.
os católicos, os espíritas, os testemunhos de Jeová, os mórmons. Ora, pastor, por que você está acusando também? Até os evangélicos, até os evangélicos. Olha, você acha que sabe mais do que eles? Mais do que todo mundo? Não, 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 querido. Eu não estou falando isso. É que, todavia, eles seguem com o evangelho da circuncisão. E a Bíblia está me dizendo aqui que isso acabou lá na cruz, há 2000 anos atrás. Então eu não posso continuar com um evangelho que já passou, um evangelho que já foi. E eu tenho que estar claro que o apóstolo Paulo, a ele, somente a Paulo, foi dado o evangelho da incircuncisão. Então, como nós cremos nessa palavra, e agora o que acontece é que quando você cai no evangelho da incircuncisão, quais são os resultados? Amados, nós estamos claros quanto a isso. Então, diga você aí, eu estou claro quanto a isso. O evangelho a mim é o que foi dado a Paulo, o da incircuncisão. Então, se você se chama cristão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não está na circuncisão. Ele já foi daí. Já se foi. É por isso que as pessoas estão por aí buscando a Deus e não encontram. Porque Deus não está na circuncisão. Ele foi para a incircuncisão. Diz para a pessoa aí que está do teu lado, tem alguém aí do teu lado? Diz para ela, olha, Deus foi para a incircuncisão. Então você tem que encontrar uma igreja que pregue a incircuncisão. O problema é que nós e algumas igrejas apenas é que estão ensinando o evangelho da incircuncisão. Aqui em Fraiburgo, só nós pregamos o evangelho da incircuncisão. Só nós. Então, você tem que estar numa igreja onde o evangelho seja da incircuncisão e não diga isso a eles, porque eles ficam zangados, eles ficam com raiva e ficam a se perguntar por que esse camarada vem lá de Belém do Pará para mudar as coisas aqui. Veja, é que Deus faz do jeito dele. Ele faz como ele quer. Ele faz como ele decide, não como nós queremos. Essa é a diferença, amados. Então eu não duvido que muitos pastores que já disseram eu gostaria de ensinar isto. Por que tem que ser ele? Porque Deus faz como lhe dá na gana. Deus faz como quer e não como nós queremos. Então, entra aí a incircuncisão e o apóstolo Paulo, que é judeu, e agora diz, honro o meu ministério. Deus me chamou para o lado de lá, para a outra sala. Deus me chamou para os gentios. Honro o meu ministério, vou para os gentios, já que os da minha nação. Eu tenho tristeza, disse ele. Eu até gostaria que eles fossem salvos, mas eles são teimosos, não veem, não entendem, não amam. Não amam a Jesus como amam tanto a Moisés. Abandonaram o apóstolo Paulo, abandonaram o plano de Deus. Então veja, quando começa a igreja? Veja o que diz o apóstolo Paulo. O que acontece é uma pessoa que cai nas garras da incircuncisão, possuído pela incircuncisão, o evangelho da graça de Deus. 1 de Coríntios, no capítulo 1, no verso 30 e verso 31, diz assim, mas sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Pode conferir aí na sua Bíblia. 1 de Coríntios, capítulo 1, versos 30 e 31. Abençoado, a Bíblia é clara. Deus, quando você entra no evangelho da incircuncisão, então Deus te dá algumas coisas aí que são tremendas. Foi Deus quem fez. Não tem obra minha nem tua. Abba, Pai. Todavia, as pessoas não entendem isso. Por quê?
Porque o mesmo apóstolo Paulo diz lá em 1 de Coríntios 2, 6 e 7, ele diz assim: todavia não falamos a sabedoria entre os perfeitos. Todavia não falamos qualquer tipo de sabedoria. A sabedoria que falamos é a sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquila. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Uma pessoa que é conduzida até a corte, eu vou te dar esse exemplo. Uma pessoa que é conduzida até a corte e cometeu um crime, e aí vem alguém até esse tribunal e diz: olha, este homem é uma ovelha. E ele fala para o juiz: você deixa eu pagar pelo crime dele? Então o juiz diz assim: é justo. Então você vai pagar a dívida, e aquele lá ficou justificado. E não há registro do que ele fez. Aí o juiz diz: assim é justo, não há registro do que ele fez ou do que tenha feito, e ele ficou limpo. Limpo dos antecedentes. O caso foi arquivado, o homem foi embora, ele foi livre. E numa gratidão tão tremenda diz: por que este homem fez isso comigo? Veja, amado, havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Isso está registrado lá em Atos, capítulo 9, no verso 10 até o 17, a história de Paulo e Ananias. Então, esse discípulo chamado Ananias, o Senhor disse para ele em visão, ele disse: olha, e respondeu: eis-me aqui, Senhor, para ele. E o Senhor disse para ele: levanta-te, vai a uma rua chamada Direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E olha, quando Ananias ouviu essa palavra, Saulo disse: mas Senhor, há muito tenho ouvido falar desse homem, quantos males ele tem feito ao teu povo. Meu Deus, ele tem autoridade em Jerusalém, tem feito males aos teus santos, ele tem autoridade para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse para ele: vai, não temas, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa, impondo as mãos sobre Saulo. O Senhor Jesus disse: o Senhor Jesus te apareceu em visão, e olha, ele colocou as mãos no Saulo, e Saulo, que estava cego há 3 dias, tornou a ver novamente. E foi cheio do Espírito Santo. Você sabe o que é justificação, abençoado? Significa que ainda que tu sejas culpado, Deus diz: para mim não é culpado. Eu justifiquei. Esse Saulo de Tarso aí era culpado. Ananias via ele como um homem culpado. O povo via ele como um homem culpado de perseguir a igreja, de mandar matar. Ele tinha autoridade para isso. Mas Deus foi e fala para Ananias: eu escolhi esse homem. Eu separei esse homem. Então, graça é favor imerecido. Se você olhar com os olhos naturais, Paulo não merecia coisa nenhuma. Merecia era morrer. Ele autorizou a morte de Estevão. Ele matou, tinha autoridade para isso. Mas Deus foi lá e disse: ele é escolhido, eu escolhi. Ele não deve nada, eu já paguei a dívida por isso. Então foi isso que Cristo fez por mim e por ti, abençoado. Foi isso que ele fez. Ele veio, morreu por você, você era culpado, mas ele disse: eu vou levar a culpa, e te justificou. Assim que ele te fez sábio, justificou, e depois disto, de presente, olha só, santificou, te tornou santo. A igreja romana diz: olha, santo tal, a madre tal, não sei das quantas, vai ser canonizada porque fez algumas obras.
Isso aí não é por obra, abençoado. Os filhos de Deus, a igreja verdadeira, não é santificada por obras, é santificada por fé. Então, logo você se situa e aí no evangelho da graça de Deus, no evangelho da circuncisão, olha, papai diz, este homem é sábio, esta mulher está justificada, este ancião é santo, e todos foram redimidos. Você sabe o que significa? Que a santidade de Deus é imputada gratuitamente em teu espírito. E Deus te vê santo, mesmo que você não te veja, mesmo que eu não te veja santo, mas Deus te vê santo. Então você pode dizer, eu sou santo. Eu não tenho pecado. Por quê? Porque Deus me vê limpo. Eu posso me ver sujo, todo errado, mas Ele me vê limpo. Estou limpo dos pés à cabeça, ou da cabeça aos pés. Você pode morrer agora mesmo. Não receba essa palavra, tá? Você vai direto para a presença de Deus. Porque para entrar no céu, você tem que estar santo. Nada imundo entra aí. E você não é imundo, querido, nem imunda. Você é santo. Você é santo pela fé, pelas obras que Ele fez. Isso é uma posição. Isso é uma posição. Ele te redimiu. Muitas pessoas não sabem nem o que é redenção, querido. Nada pode me separar do amor de Deus, aconteça o que acontecer. Redimir significa readquirir. Adquirir de novo, amado. Reconquistar aquilo que se havia perdido. O homem se perdeu lá no Éden. E aí papai envia Jesus para retomar o homem de volta para si. Veja, alguém está precisando de dinheiro, então empenhora a sua joia numa casa de penhores, e assim que tem o dinheiro necessário para resgatar, vai lá, paga de volta e traz a joia que empenhorou. Foi isso que ele fez. Ele pagou a dívida que estava contra mim e contra você. E tomou de volta nossas vidas para Ele. Nós pertencemos a Deus. Isso é uma posição. Eu estou em uma posição eterna e não posso sair de lá, nem que eu queira, entende? Nem que eu queira. Não fui eu quem me coloquei aí, foi Ele. Nada pode me tirar dessa posição, desta redenção. E isto exalta o poder do sangue derramado por mim e por ti. Nada pode nos separar do amor de Deus. Aconteça o que acontecer. Romanos, no capítulo 8, no verso 38 e 39, o apóstolo Paulo faz uma declaração tremenda. Ele diz, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se você crê nisso, se tu és um cristão, olha, mas se tu tens dificuldade de crer nisto, então tu és um cristino. Cristão é alguém que recebe o que está escrito no Evangelho da Incircuncisão. Este é o Evangelho da Graça que nós pregamos. As pessoas dizem que esse homem prega algo diferente, esse pastor, eu não prego nada diferente, o que eu prego é o que está escrito. É o que está escrito no Evangelho da Incircuncisão. Por isso é que alguns pastores não entendem. Por quê? Porque pegam esse ensinamento e põem tudo dentro de uma panela junto com a circuncisão. Olha, sabe o que um profeta disse a respeito da panela? Ele disse que há morte dentro da panela. Não se pode misturar estas coisas. É o mesmo que colocar uma colher dentro de um micro-ondas. Você sabe o que acontece? Se você ligar o micro-ondas, vai fogo para todo lado, dá curto-circuito. Você não pode misturar essas coisas. É por isso que os cristãos de hoje estão assim. Pura mistura. Então, diabo, pecado, macumba, demônios, vigílias, jejuns.
sonham com o inferno, com o diabo, com serpentes. Vou perder minha salvação. Ai, Jesus, ai, Maria, José. Perda de salvação. Essa mistura nessa panela dá curto-circuito. Gera medo. As pessoas sofrem com medo, as pessoas sofrem com angústias na sua alma, justamente porque elas misturam. Quando você se situa no evangelho da incircuncisão, no evangelho da graça de Deus, você pode até sonhar com o inferno, mas quando você acorda, papai, você diz assim, ó, pra lá, sai! Escuta, abençoado, o evangelho da graça de Deus, ele te dá uma segurança tremenda. O evangelho da graça de Deus diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 14, que com uma só oferta, um só sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. O evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça, diz que ele me encontrou, ele me alcançou, ele me resgatou. Eu recebo pela fé. Eu tomo posse de tudo que ele conquistou para mim naquela cruz. Nós amamos, nós servimos e nós somos a igreja, somos o templo do Deus vivo. Essa é a graça de Deus, essa é a verdade revelada ao apóstolo Paulo. Até a próxima, abençoado, em o nome poderoso de Jesus. Amém e amém.